efetiva como importante ferramenta na melhoria da gestão das organizações, né? Nós definimos juntos esse tema, porque o Dr. Assir tem uma autoridade muito grande para falar de comunicação. Ele que é mestre em Linguística pela Universidade Franca, doutor em Língua Portuguesa, com ênfase em Retórica pela PUC de São Paulo, professor na Universidade Franca e na Escola de Advocacia no Núcleo de Franca, OAB e SENAC. Ele que é uma referência e que, acima de tudo, ele tem algo que é muito melhor que títulos, né? Que é a pessoa humana que ele é. Então, eu convido agora para nos brindar e compartilhar um pouco dos seus conhecimentos, Dr. Assir Matos Gomes, né? Nosso professor e uma referência na área de comunicação. Boa noite. Eu quero te agradecer dizendo o seguinte, né? Que eu já estou impactado. O sorriso de vocês, na hora que eu cheguei, eu fiquei sabendo de onde vieram, né? Para mim, eu já ganhei muito mais do que eu vou partilhar. E acho que falar de comunicação é falar daquilo do encontro. E talvez nós vamos falar hoje, talvez, uma de comunicação que a gente não saiba fazer. E conversando com a Cris, né, doutora Cristiane, falei, Cristiane, acho que a gente precisa começar a trabalhar como falar. Porque ninguém ensina pra gente como falar. E eu descobri isso agora com 44 anos, depois de tanta cacetada na vida, de tanto falar e os juízes não entender, de tanto falar e não conseguir fazer com que o outro me entenda. Até que eu descobri no mestrado que o que eu falo, o outro não necessariamente vai compreender da forma que eu falo. Parece tão ilógico isso para nós, não parece? Como é que eu falo A e a pessoa entende B, C ou D ou E? Eu disse A, e aí a gente começa um tanto de problema. A Cris estava falando aqui dos problemas que vocês têm com o poder público. Por que tem problema com o poder público? Comunicação. É inclusão ou não é inclusão? Nós incluímos as pessoas ou nós estamos retirando? Como fazer uma comunicação que seja afetiva e que eu possa falar de uma tal forma que a pessoa entenda com menos ruído, entenda com mais propriedade? É fácil? Não. É possível? É. E é por isso que nós vamos trabalhar hoje aqui. Então nós vamos trabalhar alguns conceitos da retórica, vou retornar um pouco em Aristóteles, porque quando a Cris me falou que tinha uma variedade de pessoas, então eu vou trazer um pouco que é chato de teoria, mas também para você falar assim, quando alguém souber falar com você, você fala assim, olha, tal pessoa falou isso. Discurso de autoridade. E quando você tem um discurso de autoridade e cita alguém que é referência, ninguém discute. Pode discutir o teórico, mas não vai discutir a sua fala. E aí, discussão de teórico é teórico. Agora, quando você fala de achismo, qualquer pessoa fala, não, o que você está falando não tem propriedade. E aí a pessoa fala um teórico, cite alguma coisa e você desconsidera. Então, hoje a nossa fala aqui vai ser no sentido seguinte, eu vou tentar misturar, porque eu fiz um doutorado, que é retórica, persuasão, como aproximar as pessoas do que você fala, junto com o CNJ está trazendo, chama comunicação não violenta. Eu queria que você já começasse a pensar, se o jeito que você fala é violento ou não. Assim, não sei, será? O que é comunicar violentamente? Você dá conselho para os outros? Alguém chega assim e fala para você, nossa, minha vida está tão difícil. Não, difícil, que difícil é a minha. E aí você começa a contar a sua vida. Então é sobre essas coisas que nós vamos falar aqui hoje, né? Vou tentar ser bem... Gosto muito, eu não coloquei ali, mas eu tenho uma formação em psicanálise, embora não exerço a psicanálise, eu fiz uma pós-graduação, então eu gosto muito disso. E um dos teóricos é Jung, e ele fala uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, né? Até você tornar consciente, quem domina você é o inconsciente. E aí nós somos consciente, razão, e nós temos algo que é muito mais profundo, que nos domina, que nos conduz e que a gente não tem acesso, a não ser de 3 formas: pelos sonhos, pelos atos falhos e pelos xistes. Xistes são as risadas. Se alguém fala alguma coisa que você não dá conta de falar, o que você faz? Você ri. E entrar atrás desse sorriso
tem uma comunicação poderosa do seu inconsciente. Atrás do seu sonho também tem uma comunicação daquilo que você está digerindo e não consegue elaborar. Então veja, preciso trazer o que está no meu interior, no meu inconsciente, para que eu tenha consciência, para que eu mude o jeito de agir, mude o jeito de falar, mude o jeito de pensar e mude o jeito das pessoas pensarem de quem está perto de mim. Difícil? Mas é possível, e nós vamos sair daqui hoje, garanto para vocês, nós vamos fazer exercício. A hora que você vê e fala assim, é só isso? Mudando o jeito de falar, mudando o jeito de colocar, mudando o jeito de pontuar, tá? Então vamos pensar nisso. Preciso começar a partir de hoje. Quer falar? Eu adoro que tenha participação, viu? Daqui a pouco eu vou chegar o microfone para vocês aí. Acho que essa comunicação, eu fui até ver para acender a luz, mas acho que está refletindo ali, que eu gosto de olhar nos olhos. E nós estamos perdendo esse contato de olhar no olho. Estamos juntos muitas vezes, pego o celular, estou conversando aqui, está hoje aqui, olho para o celular, não olho para quem está do lado. As pessoas longe estão mais próximas de quem está perto, e a gente vem para a reunião e não conversa. Hoje vocês estão num momento riquíssimo. Mais de 22 federações, mais de 22 APAES reunidas no evento da federação, e de repente você vai sair daqui sem conversar com todos. Não pode ser só com algum, tem que ser com todos. Você tem que sair daqui e falar assim, olha, me conta como está a sua APAE, me conta como está a sua. Se a Cris está fazendo alguma coisa, Cris, você está fazendo isso que não está legal, vamos conversar. Tem que conversar. Fiquei feliz de saber que tem Maria José, 42 anos de APAE. Falei para você documentar isso. Tem que documentar, Cristiane, tem que deixar, porque as pessoas estão chegando hoje no imediatismo tão grande e já não estão dando valor no que foi a história. Como é que você não resgata 42 anos de APAE? Tem que resgatar. Então, vamos lá. O que é comunicação? Para que se comunica? E se a sua comunicação é violenta? Vou passar esse filme aqui, eu quero que você pense o seguinte, só um pedacinho, nós vamos fazer hoje bem dinâmico, bem interagido. Preste atenção, é um advogado conversando com a cliente do outro lado. Eu quero ver que você pense e me fala, essa comunicação foi efetiva? Chegou em algum resultado? Porque quando a gente comunica, tem um diálogo, você espera que o outro ceda ou que ele concorde com o que você está falando, você quer que ele aproxime. E eu quero que vocês prestem atenção se essa comunicação é eficaz ou não. Preste atenção nos gestos, né? Vê se você se enquadra em algum deles, né? Acho que não está saindo. Tinto. Francês? Bordeaux. Chateau Margaux? 57. 59. 54. Senhor Massi. Está bem, senhor. O seu marido me disse que você era a mulher mais bonita que ele já havia visto. Eu não esperava a mulher mais bonita que eu já vi. Esqueça os votos, as falsas lágrimas, seu lisonjeio. Um coração que é frio, depois perde o freio. Será que alguém já amou que não fosse à primeira vista? Não me chamou aqui para me passar uma cantada. Pode ser caçado por isso. Devo ser um destemido. Que papelão foi aquele hoje à tarde? O que seu advogado disse? O Fred acha que você é um palhaço. Diz que fez sucesso demais, está entediado, complacente e está decadente. Mas você acha que não? Como é que sabe? Por que estaria aqui? Por que me convidou? Não posso ficar curioso? Sobre o quê? Nunca responde às perguntas. As suas? O torneador de filé para mim e para a senhora. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Eu suponho que seja carnívora. Senhor Massi, não tem ideia. Miles, por favor. Eu queria que falasse mais de você. Tá bom, Miles. Deixa eu te contar uma coisa que precisa saber. Pode se achar muito durão, mas costumo jantar homens como você. Eu investi 5 anos da minha vida no meu casamento com o Rex e eu peguei o safado com a mão na massa. Agora eu vou pegá-lo, empalhá-lo e pedir às minhas amigas para atirar dardos nele. Odeia os homens, não? As pessoas não vão aos safaris porque odeiam animais. Então é só pela caça, com um troféu no final. Não sou tão frívola assim. Esse divórcio
representa dinheiro. Dinheiro quer dizer independência. É isso que eu procuro. O que você procura, Miles? Eu sou como você. Sempre atrás de um lombo para montar. Só não olha pro meu. Que resultado chegou isso? Ele tentou de repente aproximar ali para ver se conseguia fazer com que ela mudasse de ideia e fizesse um acordo não tão duro. E ela, por outro lado, falou assim: não adianta você vir, não adianta me elogiar. E quantas vezes o elogio nos seduz? Se alguém fala assim: vice-presidente, você é o melhor vice-presidente. Enquanto você não chegou, a dona Patrícia não fez a filmagem. Nossa, eu sou importante, né? Nossa, eu sou um. E nós vamos ver que às vezes o elogio, é lógico que nós gostamos, o elogio faz parte, é necessário, mas às vezes o elogio ele vem como uma forma de te seduzir e tirar uma coisa que depois te tira a razão, te tira a concentração. Não que nós não vamos elogiar, nós devemos elogiar, mas eu quero que você comece a pensar. Ela foi lá e o divórcio significa para ela dinheiro, só isso. Só isso. E quando de um lado só tem dinheiro e do outro não tem dinheiro, como é que vai negociar? Será que dá para negociar quando são tão antagônicos os interesses? Vamos passar. Quero que você guarde essas 3 palavras: ethos, pathos e logos. Isso foi pensado por Aristóteles na retórica. Ethos, orador, vem de ética. Pathos vem de paixão. E logos de discurso, da fala. Então nós vamos pensar hoje, você vai guardar essas palavras: ethos, pathos e logos. Chamado de 3 provas retóricas. Então eu preciso ter o orador, o auditório e o discurso, tá? O que nós vamos falar hoje? Nós não vamos falar sobre verdade, nós vamos falar o que é verossímil, o que se aproxima da verdade, porque nós vamos chegar à conclusão que, salvo algumas verdades ideológicas ou dogmáticas, a verdade não existe. Dá para pensar assim? Que a verdade não existe? Você fala assim: como não existe verdade? Ou a verdade ela é relativizada, ou é verdade num determinado momento, e num determinado momento pode ser que aquela verdade já não é mais a verdade daquele momento. Mas assim, como assim? Né? Descobrimos quando eu estudava, né, o átomo era a menor partícula que tinha, não é isso? E hoje? É mais a mesma coisa ou não? Não. O meio de comunicação que nós tínhamos poderosíssimo era o rádio, continua. E agora nós temos a internet. Hoje quem era artista? Só quem estava na televisão. Hoje, se você quiser ser artista famoso, basta você montar um canal no YouTube e de repente você tem mais de 1 milhão de visualização que você nunca teria na televisão. Mudou ou não mudou? Mudou. E nós mudamos? E a nossa forma de falar continua a mesma? Então vamos guardar essas 3 palavras. O que nós vamos fazer? Vou resumir aquilo ali. Vamos mostrar o seguinte, que pela retórica nós trabalhamos com o verossímil, com essas 3 provas, ethos, pathos e logos, porque nós buscamos aproximar. Ethos, pathos e logos, persuasão e convencimento. Persuadir e convencer. Persuadir e convencer. Para algumas pessoas são sinônimos, né? Para outros não. E eu quero que você pense assim: o que é verdade? O que é verdade para você? Posso perguntar? Se eu soubesse. Qual foi a pergunta mesmo? O que é verdade? Qual que é o nome, de onde você veio? É verdade. Olha, verdade é aquilo que você coloca como uma vivência, uma experiência. Isto acho que é uma verdade. Especialmente a vivência. Aí quando você coloca a sua vivência ou de alguém, está sendo sincero com você mesmo e com as pessoas que estão com você. Qual é o nome? Então, ótimo. José Carlos Tupã. Posso? Eu sou Gerson, sou de Sorocaba. No meu ponto de vista, é a forma como eu acredito nas coisas. Quantas verdades tem, Gerson? Tantas quantas eu quiser. Tantas quantas você quiser. A minha mãe falava assim para mim: filho,
Você não pode mentir, porque se mentir a gente assistiu o filme do Pinóquio, não é isso? Lembra do Pinóquio? Agora eu estou chegando aqui, doutora Cristiane, vindo numa confederação, a Federação das APAES, e eu estou ouvindo que um tal de Gerson está falando que tem quantas verdades eu quiser acreditar, é isso? É isso mesmo? É isso mesmo, vice? Verdade é aquilo que a gente acredita. Mas ele diz que tem tantas. Cada um pensa de uma forma. Né? Quantas verdades tem? Não tem limite, né? A verdade é uma crença. Crença é alguma coisa que você acredita, mas não necessariamente o outro acredita. Se eu acreditar numa coisa e a senhora acreditar em outra, nós não vamos falar a mesma verdade? Só se eu convencê-lo, né, de que a minha verdade é a certa. Mas se eu acho que a minha verdade é a certa, a senhora acha que a sua verdade é a certa, como é que nós vamos chegar num denominador comum? Conflito, aí tem que ter um mediador. Tem que ter um mediador, ótimo, vamos pegar aqui. Quantas verdades tem? Acredito que muitas. Duas. A minha é sua? A minha é sua. E depois a dele? A 3? Não, aí é sou eu e ele. Vou chegar de lá então, vamos pensar ali. Crença na percepção desta conformidade é uma certeza. Posso pensar então na verdade como uma certeza, numa crença? Ótimo, posso. Posso pensar também que é uma conformidade da nação ideológica com uma realidade. Verdade também tem a ver com ideologia. E aí nós começamos a pensar, ideologia vem de ideia, logia, estudo de umas ideias, as pessoas acreditam em determinadas coisas e passam a viver a sua vida, pensar, decidir e agir conforme essa verdade. É isso, e depois a gente pode pensar assim, que a verdade obtida pelo intelecto, ela é inteligível, mas tem uma verdade que a gente aprende com o coração. E é com essa verdade também que nós vamos trabalhar hoje. Porque a gente acha que nós, humanos, racionais, não é isso? Fala para nós, tome atitudes racionais, decida com racionalidade. E nós vamos ver que, na verdade, a racionalidade, ela é dominada pelas paixões, pelas emoções. Estou falando paixão porque é o termo que Aristóteles usava, né, na retórica, mas são as emoções. E ele elenca 14, amor, ódio, raiva, compaixão, perdão, e vai por aí afora, né? Então vamos pensar o seguinte, quero que você pense o seguinte, o que é verdade? Nós vamos ver algumas cenas de alguns filmes e você vai ver que sim, que a verdade que você olhar, quando você vê o filme inteiro, você fala assim, poxa, não era isso. E quantas vezes você julgou e julga, de repente por causa de uma visão parcial que você teve sobre um fato. De repente um e-mail que foi mal enviado, você pegou só um fragmento do e-mail e fica só naquele e-mail. Ela disse isso daqui, olha só. Você não é capaz de ler o e-mail para baixo e pensar uma outra coisa. Será que não poderia ter sido dito uma outra coisa? Então esse vídeo aqui é bem interessante para você pensar o seguinte, quantas verdades tem? O pai com a filha e ela volta para pegar dinheiro. What do we got here? Hello. I'm her daddy. Hi, folks. We hope you've enjoyed your flight today. We're beginning our descent. Patient has a fractured fibula, getting him out, etc. So I could be able to go home tomorrow. Daddy's gonna be so excited.
That killed him. Paging Dr. Palmer, Dr. Barbara Palmer. Dial 452. Hello. How much are they asking? Well, that's a lot of money for a deck. Ele fala que tá um valor muito alto para comprar um refrigerante, que isso é um assalto. Did you hear me? You're getting robbed. AmeriQuest, an open-minded, equal opportunity lender. Hi, can I get a quarter of the change? Oh, excuse me. Oh, Kevin. Sarah. Hi. So what are you doing? Dude, forgot your wallet. Ele foi trocar o dinheiro e tá saindo de uma videolocadora de filme pornô, né? AmeriQuest, an open-minded, equal opportunity lender. I don't hate your mother. Ele diz assim, não odeia sua mãe. Morning, Beth. AmeriQuest, an open-minded, equal opportunity lender. You got to get down. Come on. AmeriQuest Mortgage, proud sponsor of the NFL. Look at the cute dog. Esse é o último. Fifi! Fifi! No. Come here, girl. It's okay. Tim? Muito bom. Só pra gente quebrar um pouco aí, pra falar assim, quantas verdades tem realmente vai depender de como você vai olhar e como vai ver e como isso atrapalha a comunicação dentro de uma organização e como isso atrapalha a nossa organização, seja conosco mesmo, com a nossa família, onde a gente trabalha. Então, para a retórica, ela parte do princípio seguinte, né? Que realmente a comunicação, nós estamos dentro de um complexo, de um contexto que intere as relações interpessoais. Então, veja, toda comunicação tem um orador, um auditório, e aí tem a subjetividade das pessoas humanas. Nós somos únicos, individuais. E o que me afeta, nem sempre te afeta. E o que te afeta pode me afetar de uma outra intensidade. Tá? Então, vou voltar aqui. Quero que você pense o seguinte: toda forma de expressão resulta de uma escolha entre várias possibilidades linguísticas. Todas as vezes que nós falamos, nós escolhemos palavras, ainda que de forma inconsciente. E nessas escolhas, queiram ou não, nós estamos revelando o mundo que nós temos. O que você conhece do mundo, o que você conhece da vida e o que você conhece do ponto de vista de cultura, de história, de linguagem e tudo mais. A gente não pensa nisso, a gente vai falando, mas eu quero que você comece a pensar assim: quando eu falo, eu mostro para o outro quem eu sou, ainda que eu não queira mostrar quem eu sou. A partir do momento que você fala, com o braço cruzado,
você fala? Fala. Com a roupa que você usa, fala? Fala. Tudo fala sobre você. E se as pessoas não olharem para você e ver credibilidade, você não vai conseguir convencer ninguém. Outra coisa, a linguagem, a fala humana é uma riqueza inesgotável de valores e é inseparável do homem e dos atos. O que nos diferencia dos animais? Linguagem. Linguagem. É isso que nos faz diferente dos outros animais, porque é através da linguagem que nós comunicamos. E olha aquela última frase ali: para o bem ou para o mal, a linguagem é a marca da sua personalidade. Eu não sei se para vocês como soa isso, né? Mas quando eu comecei a ter noção disso, eu falei assim: como eu vivi, que personalidade eu passei durante toda a minha existência passando para as pessoas? Não é isso? Nós estamos hoje vivendo um momento na política tão complexo, não é? E aí você olha o quê? Falta de credibilidade. A fala já não mais convence, porque a gente tem aquele estereótipo, né, que todo político, né, a gente generaliza que todo político hoje não merece mais a nossa credibilidade. Isso é verdade? Não é verdade. Nós temos alguns bons políticos, mas infelizmente nós temos uma grande maioria que hoje nos envergonha. E a mudança depende de nós. Pensa o seguinte aqui: utilizamos a linguagem, quem falou aqui de confronto, né? Lugar dos nossos confrontos para mostrarmos as nossas subjetividades e as nossas verdades nós chamamos de razão. Veja no momento que você está numa discussão e fala assim: eu tenho razão. Aí você vai lá e coloca a sua verdade. Aí o outro fala assim: eu tenho razão. Então cada um apresenta a sua razão e ninguém tem razão. É melhor ter razão ou ser feliz? Ser feliz? Mas dá para ser feliz sem ter razão? E aí, como é que a gente fica então? Eu quero ser feliz, mas eu quero ter razão. Nós vamos continuar brigando durante muito tempo, mas quando a gente começa a tomar consciência disso, que às vezes você, entre aspas, deixar que a sua razão seja escondida para o outro achar que ele está com a razão, para você consegui-lo de uma forma emotiva, como que ele se aproxime de você, automaticamente a razão dele vai ser a sua. Pensa nisso. Às vezes nós queremos convencer o outro pelo lado racional, e pela razão você não vai conseguir convencer. Mas se você perceber qual é a paixão, ou qual é a emoção que consegue quebrar aquele paradigma, que consegue quebrar a forma como ele pensa, que consegue quebrar a forma que ele age, ele vai ficar surpreso. E a hora que você menos esperar, você está dominando a situação. Nós vamos falar sobre isso, tá? Então olha lá. Mas é óbvio que para conseguir a adesão do outro, aproximar do outro, vai exigir de mim o quê? Muita articulação discursiva. Então hoje, falando com a Cris, eu não disse, mas o convite foi assim, falei: Cristiane, podemos falar de sonhos, né? Na verdade, isso que eu estou falando para você é o sonho de algumas pessoas de mudar a comunicação e essa comunicação se tornar efetiva, e ela é possível, né? A fala gera pensamentos. Vamos pensar nisso. Quando eu falo, eu penso. Quando eu penso, eu sinto. Quando eu sinto, eu ajo. E quando eu ajo, eu tenho resultados, positivos ou negativos. Mas veja, alguém fala, eu escuto. No momento que eu escuto, eu penso. Quando eu penso, eu sinto. Quando eu sinto, eu ajo. Depois que eu agir, já era. É isso? E às vezes pode ser que, se você pensa bem pensado, você talvez toma uma atitude só racional, que se você tivesse permitido com que você tivesse decidido com a razão, a sua decisão seria diferente se o coração também falasse. Mas nós estamos vivendo um momento assim: você não pode deixar as suas emoções tomarem conta de você, porque quem toma decisão emocional decide errado, não é isso? Como se fosse uma verdade. Quais os resultados? Gosto muito dessa frase do Gandhi:
Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Pronto, então vai começar a pensar assim: o que nós queremos para a paz? Se você continuar parado, você não vai ter resultado nenhum, a não ser os resultados que você já tem agora. Mas e para daqui 1 ano, daqui 2 anos? Como é que nós vamos ser? Quem é que nós vamos projetar para que esse modelo continue sendo um modelo de êxito? Ou não, nós vamos deixar para a sorte. Sorte não existe, acaso não existe. Existem estratégias bem planejadas, isso sim, doutora Cristiane. Precisa ver quem é do conselho, assim, onde nós queremos chegar com as paz? Onde nós vamos fazer daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Ou nós vamos deixar todo mundo decidir por vocês? Se vocês não pensarem agora, não decidirem agora, não tiverem uma estratégia, os outros vão ter por vocês. Isso é fato. Quando a gente não toma o lugar que é nosso, o outro vem e toma. Isso é fato. Então é preciso, é necessário já pensar agora de uma forma efetiva, como vocês estão fazendo agora. Olha que oportunidade de um encontro desse, vocês terem a oportunidade para conversar. E dos desencontros, fazerem desses desencontros encontros. Tirar esse sufixo negativo des, né, e deixar encontro. E todo encontro, pensa nisso. Nós deixamos um pouco de nós e levamos um pouco dos outros. Olha que rico isso, você poder encontrar com uma pessoa, ainda que ela te maltrate, ainda que ela te ofenda, ainda que ela te maltrate, ainda que ela te rejeite, mas se você deixar o amor, você vai deixar o amor para ela, e o ódio que ela deixou, você rejeita. Vamos lá. O que é argumentar então, já que nós estamos falando de comunicação, né? Quando eu argumento, eu trago elementos emocionais e racionais para clarear o espírito do outro. Quando eu falo de espírito, pensa na pessoa, né? Quando eu tento argumentar, eu vou trazer argumentos, razões, fundamentos, o que eu penso, aquilo que eu acredito. Para quê? Clarear o espírito sobre um tema polêmico. A argumentação, veja, é um meio civilizado, porque onde não tem espaço para o diálogo, desce para o quê? Para a pancada. Onde não há espaço para o diálogo, você precisa resolver violência. Então, o meio civilizado de resolver é utilizar a argumentação. E aí eu quero dizer para vocês, quando alguém começar a querer te violentar fisicamente, você já pode ficar no seu assim, nossa, que bom. Como assim que bom? É porque ele já está perdendo a razão. E se ele já está perdendo a razão, e você consegue ter a sensibilidade, você vai poder falar assim: por que é que você está nervoso? O que é que te aflige? Se nós estamos apenas conversando. E aí ele vai começar, e vai aumentar. E quanto mais ele ficar nervoso, quanto mais nervoso a pessoa fica, mais perde a razão. Mais perde a razão e mais, vamos dizer, entre as besteiras a gente fala. Quantas vezes você já não ofendeu, não disse algo para uma pessoa que deixou ela extremamente magoada, que você falasse assim: puxa, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu teria poupado esse dissabor. Quantas amizades, quantos empregos, quantas pessoas já não passaram na sua vida e porque você de repente disse uma palavra maldita ou mal colocada e a pessoa foi embora e ainda ficou com raiva de você, assim: não acredito, doutora Cristiane, que você foi capaz de falar isso comigo. Esperava de qualquer pessoa, menos de você. Vamos lá. Quero que você pense também nessas 3 palavras. Veja, nós vamos trabalhar com 3: ethos, pathos e logos, docere, motere e delectare. Se você quer fazer uma comunicação afetiva e efetiva, pense nesses 3 verbos. Docere, ensinar. Quando você for falar a alguém, ensinar não no sentido de querer transmitir a sua verdade, mas de trazer algo na sua conversa, de algo que seja produtivo para aquela pessoa. O que você vai ensinar? O que você vai trazer? Quais os elementos que você pode acrescentar naquela pessoa para ela possa falar assim: poxa, encontrei uma pessoa e acrescentei um tanto de coisa. Pode ser uma viagem, pode ser uma cozinha que você faz, uma receita. O que você gosta de fazer? Lembra algo para essa pessoa para ela possa sair aqui desse encontro que ela aprendeu algo. Mas veja, se você pega uma pessoa muito chata, que aquelas pessoas catedráticas, às vezes você vai lá e fala assim: puxa, a pessoa é tão boa, conhece tanto, mas o jeito de falar não te desperta nenhuma paixão. E tem pessoas que você começa a ouvir, você fala assim: puxa,
Gente, obrigado, vira as costas, dá licença. Quantas vezes você já foi, às vezes, em algum evento, a pessoa que está na frente falando, às vezes conhece tudo sobre o assunto, mas fala assim, poxa, não dá para aguentar aquele cara não. E aí a pessoa, você vai dar um pouquinho, você vai no banheiro, você já pega o celular, vai entrar no Facebook, vai entrar não sei o quê, daqui a pouco você vai embora. Porque essa pessoa também não conseguiu fazer o quê? Mover ali pelas paixões, pelos sentimentos. E depois, eu preciso fazer de uma tal forma que eu agrade. Agradar não é ser bonzinho, nós vamos dizer assim, mas ser de uma tal forma que você perceba que as pessoas estão sentindo bem de estar perto de você. Então veja, eu preciso, entre aspas aí, ensinar, trazer algum conteúdo que essa pessoa saia enriquecido da minha conversa, mas também preciso fazer com que essa pessoa sinta alguma paixão, pode ser de amor ou até mesmo de ódio, se você pensar assim, mas você precisa resgatar, mas também fazer com que essa pessoa se sinta agradável, tá? Pensa o seguinte, que todas as vezes que nós falamos, todo discurso, ele tem uma finalidade: obter a adesão do auditório. Então não adianta eu ter a minha verdade, se a verdade de vocês que são auditório é outra. Pensa nisso, quando você for falar, você precisa saber quais são os valores daquele auditório, quais são os valores que esse auditório, que essas pessoas acreditam, porque se você for chamado para falar num lugar onde as pessoas não acreditam naquilo que você acredita, dificilmente você vai ser aceito. Então qualquer comunicação efetiva, eu preciso saber assim, aonde eu vou falar, com quem eu vou falar, quais são as crenças e valores que esse pessoal tem. Ainda que você vai trazer um outro elemento, você precisa pelo menos valorizar aqueles elementos que eles têm, porque senão, isso é natural. Quando alguém começa a falar algo que você não aceita, o que você faz? Automaticamente você rejeita. Então, se eu vou para um debate e eu sei que vai ter pessoas contrárias à inclusão e eu sou favorável à inclusão, ou se tem uma visão diferente, eu preciso saber todos os fundamentos dessas pessoas. Eu tenho que saber mais do que ela sabe sobre aquilo que ela sabe. E aí nós queremos ir para um debate, muitas vezes sabendo menos do que o outro. Aí o outro coloca uma coisinha que você não estava preparado. Eu falo assim, poxa, é verdade, não tinha pensado nisso. E aí, acabou, foi embora. Seu argumento se esvaziou. Então veja, para Aristóteles, porque na época de Aristóteles, na Grécia, era inadmissível que uma pessoa ousasse a falar em praça pública, na polis, se não tivesse caráter. Então, para ele, quando uma pessoa chegasse e falasse, podia acreditar fielmente naquela pessoa. Só que os tempos foram mudando, o caráter foi mudando, e aí vem com a nova retórica em Pérgamo, ele vem e fala assim, olha, o caráter é importante, o orador é importante, mas na verdade, quem manda mesmo no discurso é o auditório. São as pessoas que estão ali com as paixões que eles movimentam. Então, aí hoje o que é mais moderno não é só o orador, não é só o auditório e não é só o discurso, são os três. Então veja, eu preciso construir uma imagem que eu sou ético, porque a partir do momento que eu sou ético eu gero confiança. A partir do momento que eu conheço e respeito para quem eu vou falar, os valores das pessoas para quem eu vou falar, essas pessoas passam a me respeitar. E aí eu preciso usar a mesma linguagem. Veja, simples, tem termos técnicos que são só específicos para as organizações terceiro setor, APAE. Coloca qualquer outra pessoa que não é do ramo, que você já fala assim, essa pessoa não entende. 2 palavras, 3 que ela fala, automaticamente você já percebe que ela não conhece nada daquele assunto. Veja, com a minha fala eu mostro a minha personalidade, eu mostro quem eu sou. Eu vou passar isso daqui depois, olha, o orador simbolizado pelo ethos, capacidade de suscitar crença, o caráter é um conjunto de traços psicológicos que o ouvinte atribui espontaneamente à figura do ensinador a partir do seu modo de dizer. Alguns autores dizem o seguinte, tem o ethos prévio, antes, quer dizer, quando vocês olharam, falam assim, quem é esse cara que vai falar? Vocês já me julgaram. Isso não tem como negar.
Pode ser que a partir do momento que você vai vendo e a pessoa vai falando, esse ethos vai se confirmando ou não. Já tiveram aquela impressão que você olha assim, puxa, aquela pessoa parece ser tão metida, tão arrogante, tão não sei o que. Você vai conversar assim, puxa, cara, não é nada daquilo, me equivoquei. Tem outros que falam assim, nossa, a pessoa era tão simples. Você começa para conversar e fala assim, puxa, não dá nem para conversar porque é arrogante. Ou seja, aquela imagem que você tem daquele orador, a partir do momento que você passou a conviver, ela não confirmou, tá? Então, depois auditório, simbolizado pelo patos. Para mover é necessário comover. Eu não gosto muito dessa palavra seduzir, porque a gente hoje tem uma vertente, mas se você pensar que nós somos seduzidos, e é verdade, nós somos, né, por vários fatores. Somos seduzidos por bens materiais, somos seduzidos por pessoas bonitas, somos seduzidos por cheiro, não é? Cada um é seduzido por alguma coisa. Somos seduzidos pelo trabalho voluntário. Por que você trabalha na APAI? Por que você cede? Por que você vai sair lá em 42 anos de APAI? A não ser do motivo que você foi seduzido. Veja, a gente tirar essa questão, porque é uma causa nobre. E quando a gente está seduzido, a gente age, né? Então olha lá, quanto mais uma questão é certa, menos a gente discute. E quanto mais ela é polêmica, mais a gente discute. E quanto mais polêmica, mais aflora o que? As paixões: amor, ódio, aceitação, rejeição ou não. E depois o logos, pela palavra razão. Discurso pode se revestir de diversas tipologias, mas a sua eficácia vincula-se à autoridade atribuída, veja, pelo auditório ao orador. Então veja, hoje, como se a gente fosse trazer assim, quem é que detém a verdade? Vocês. Isso ninguém nunca falou para nós. Geralmente a gente aprende na escola o seguinte: o orador fala, tem o receptor, e entre o orador e o receptor tem a mensagem. E a gente sempre pensa que quem domina é quem fala. Se a gente pensar que é o contrário, que é o auditório que consegue influenciar no que o orador vai fazer e na determinação, a gente pode ver muito simples isso hoje. Nós temos alguns políticos, se a gente quiser não aceitar o que eles fazem, é só não aceitar. Quem que vai vencer? Eles ou nós? O auditório. Ou eles começam a falar o discurso que nós queremos, ou eles não vão ser o quê? Mais eleitos. E eu vou passar aqui, quero que você pense o seguinte: nós vamos falar de discurso também e de empatia. Existe diferença entre empatia e simpatia? Sim. A gente trata igual? Não. Posso perguntar, o que seria uma pessoa simpática? Simpática, uma pessoa agradável. Empática. Empática. É aquela que também agrada. Também agrada, é ótimo. Simpatia é uma pessoa que tem concordância, que tem uma sociabilidade boa. E empatia, e agora, hein? E agora? Não dá, é difícil explicar. Ótimo. Empatia, quando a pessoa se coloca no lugar da outra. Qual é o nome da senhora? Olha o que a dona Vera falou. Empatia é colocar no lugar do outro. Estamos dispostos a fazer isso? Pensa, eu vou passar o vídeo aqui da Porta dos Fundos, bem legal. Eu quero que você pense o seguinte: essa conversa foi empática ou não? Tá? E vê se você já não se enquadra nessa situação em algum momento da sua vida. Sem banana, só granola. Boto o açaí. Só um minutinho, Márcia, só um minutinho, rapidinho. Cláudio, querido, Como é que você tá? tô ótima, e você? Não tô bem, não. Cara, maravilha. E Cíntia, como é que tá, Cíntia? Então a gente acabou de se separar, né? Ela é ótima, né? Linda. Vocês juntos são ótimos. Sabe que eu pensei nela essa semana? Tô pensando nela todo dia. E as crianças, como é que estão? No caso, eu criança, né? Meu filho Miguel.
Como é que ele tá? Fofo, aposto, uma graça. É difícil, né? Tá tentando entender a separação. Ai, que ótimo. Eles crescem rapidinho, né? É. Eu tô achando você super bem, cara. Tá magro. Tô abatido, né, Renata? Ai, me passa essa dieta. Renata, não tô conseguindo comer nada. Tem contrato pessoal? Hoje é o primeiro dia que eu saí de casa desde a separação, né? Respirar aí um arzinho, porque o apartamento virou mofo e mágoa. Não encontrou ninguém? Não. Ah, meu Deus, só você. Vamos fazer o seguinte, me liga e a gente marca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar, aí eu te ligo. Tá ótimo, querido. Então tá, ó, mas não some, hein? Não. É pra marcar mesmo, hein? Não tá, mas me passa o seu celular que eu vejo que eu ligo essa semana. Não some. Eu só preciso do seu telefone. Tá, já manda um beijo pra Cíntia. Você parou mesmo. Tá ótimo, linda ela, linda. Falou de você, falou das crianças. A gente conversou a tarde todinha, muito gostoso. A gente tá marcando de sair, hein? Vê se aparece, hein, gracinha? Me liga. Beijo. E aí, nós fazemos isso às vezes? Já conhecemos alguém que fala isso dessa forma? Quantas vezes alguém não fala bom dia, você fala bom dia, e você vai falando algo que você não está repetindo? Como disse aqui, qual é o seu nome de chegar aqui? Como? Eliette. O que aconteceu ali, Eliette? Ai, nada, acabou tudo. Acabou com tudo. Ou seja, ela foi simpática. Gente, extremamente agradável. Oi, Cláudio, querido, amor, as crianças, como tá? E a Cíntia. Mas ela não foi empática. Isso mesmo, Vera. Ela não ouviu nada. Nada. Eu quero que você pense o seguinte: quantas vezes, de repente, numa reunião de confederação, da RAPAI, da federação, você não ouviu nada do que o outro estava falando? Você até chegou e disse assim: oi, querido, querida, que bom te ver, quanto tempo, que bom estar junto. A hora que começa a discussão, você esquece o que a pessoa está falando, e aí você tem que ter a sua razão. E aí você esquece, né? A simpatia foi legal, mas a empatia, não. Então veja, essa parte agora começa com o livro do Marshall, chama Comunicação Não Violenta. Quem interessar, um livro muito bom, não é difícil de ler, e ele trata alguns princípios para falar assim, como não ter uma comunicação violenta. E ele trabalha com a noção de empatia. Então veja, ele diz assim: ouvir somente com o ouvido é uma coisa, ouvir com o intelecto é outra, mas ouvir com a alma é totalmente então diferente, uma coisa fora do normal. Então eu preciso ouvir não só com o ouvido, não só com o intelecto, com a razão, mas ouvir com o todo, com a alma. Esvaziar a mente e ouvir com todo o nosso ser. Perguntar antes de oferecer conselhos ou estímulos. Veja, alguém chega, começa a falar, você nem pergunta, o que você começa a fazer? Falar. Tem um remedinho simples para isso, fácil. Olha, fui em tal lugar, fiz isso, aquilo, outro, faz isso também que deu certo. Fiz isso para um amigo meu, para uma amiga, é ótimo. Olha lá, certas formas de comunicação nos alienam do nosso estado natural. Veja, às vezes você está numa paz, você está bem, e você encontra com alguém, a forma como aquela pessoa te fala te altera o seu modo de ser. De repente você estava tão feliz, estava tão bem, falou assim: poxa, eu conversei com aquela pessoa, estragou o meu dia. Estragou o meu momento, fui para a festa de vontade de ir embora na festa, por causa de repente de uma palavra que ela disse. Então veja, julgamentos moralizantes, isso nós temos, ou moralizadores, isso. Nós temos uma moral e muitas das nossas decisões são pautadas por aquilo que a gente tem como moral, como verdade. Crença, a moral nos traz também verdades e faz com que a gente julgue de acordo com aqueles valores da moral. E ele fala assim: olha, então você precisa, para ser empático, tentar esvaziar o seu valor de moral e ouvir o outro. Ouvir o outro, porque a moral do outro não necessariamente vai ser a moral que é a
sua. Depois, não posso classificar as pessoas e julgar. Quantas vezes a gente não olha a pessoa e vem de repente para a reunião e fala assim, ela vai começar. 42 anos de APAI, vou pegar a senhora, viu, Dona Maria José? 42 anos de APAI, já acha que é dona da APAI, né? Já sabe tudo. Não estou falando que é isso que ela faz, pelo contrário, não conheço. Mas veja quantas vezes, e de repente vem e fala assim, entrou agora, nem sabe como funciona a APAI, já vai querer dar palpite? Não é isso que nós... Eu estou falando da APAI aqui para a gente contextualizar, mas você pode fazer em tudo, no trabalho, nos relacionamentos com as pessoas que nós conhecemos. Não posso negar, negação da responsabilidade pessoal com o uso da expressão ter de. Muda, tenta tirar do seu vocabulário. Tem que ser assim. Talvez não tenha que ser assim. Talvez para aquela pessoa é o jeito dela, mas não é necessariamente o seu jeito de ser. E a gente faz isso com filho, com marido, com esposa. Se olha e fala assim, você tem de ser assim, não é isso? Casa e depois muda, né? Parece que aparecem as verdades depois que casa, né? Vai passando o tempo, a gente vai descobrindo, porque muitas vezes vai o quê? Aquele que era aceitável enquanto namorado, depois com o casamento a gente já acha que é dono, já dá o direito de falar até de forma violenta. Todas as vezes que eu aconselho, segundo essa teoria, eu estou fazendo uma comunicação violenta, porque o conselho pode ser algo que é bom para mim, mas não necessariamente é para o outro. Competir pelo sofrimento. Alguém chega e fala assim, olha, estou com uma situação, estou doente. Eu falo assim, nossa, eu vou te contar uma coisa. Você acha que isso é doença? Eu vou te falar o que é doença. E começa a contar o sofrimento dela, aí a pessoa conta o dela, você conta o seu, e é para ver quem está sofrendo mais. E aí, o que acontece com isso? Nada. Só falaram do quê? Do sofrimento. E nada mais. Nada mais. Ninguém foi empático. Depois, educar. Querer educar o outro. Você não pode fazer isso, pode fazer aquilo, que vai muito próximo do aconselhamento. E consolar. Aí eu vou legal lá em cima. Coitadinho, alguém vem falar de uma situação difícil, nossa, coitadinho, estou morrendo de dó de você aqui, eu posso te ajudar? Coitado, né? Gente, vamos ajudar o coitado aqui. Ninguém é coitado, ali é a história de vida da pessoa. A gente pode o quê? Solidariedade, mas nunca olhar com olhar de dó. Não é isso. A gente mata o outro quando a gente diz coitado, porque quando você diz coitado, significa que você é superior ao outro. E se você quer ter uma comunicação empática, colocar ao lado, junto de, não tem superior ou inferior, tem igual. Pessoas, sentimentos. O mesmo sentimento que nós temos, as outras pessoas também têm. E contar uma história e encerrar o assunto. A pessoa está contando alguma coisa, olha, eu preciso ir embora, até logo, tchau. Não é isso? E a gente faz quando a pessoa é chata, não é isso? Você olha, você me desculpa, gente, mas olha, eu preciso ir. Né? Se é alguém, de repente, numa reunião que você não quer conversar, e a pessoa vem para conversar com você, se você começar a usar esse método não violento, você não vai encerrar o assunto, porque você vai fazer com que a pessoa, de repente, ela é tão rejeitada pelos outros, e a hora que você der liberdade, ela vai falar assim, poxa, é diferente o Marcelo. Ela não vai saber o que é, você não precisa falar o que é, mas ela vai saber que você é diferente. Por quê? Pelo simples modo que você não julgou, não aconselhou, não deu ordem, não contou uma história, não tentou disputar com ela com nada, tá? Pensa o seguinte, eu vou voltar aqui, aí eu volto depois ali só para pensar. Imagina você, mulher, saindo daqui sozinha, pegar o seu carro e de repente você é abordada por um ladrão e um estuprador. Qual a primeira reação que você teria? Gritar, socorro, desmaiar, não é isso? Como é que você conversaria? Dá para conversar com uma pessoa dessa que chega e fala assim, me dá sua bolsa e tira a roupa. Tira a roupa. Você fala assim, não vou fazer, tira a roupa. Não faz isso, pelo amor de Deus, senhor, não vai fazer isso, eu tenho isso. Tira a roupa, senão vai ficar pior para você. O que você faz?
Tira a roupa. Tira a roupa. Acabou. Tem alguns teóricos que falam assim, tira a roupa, porque a hora que ele não estava esperando essa reação, ele brocha e vai embora. Tem alguns que vão falar assim, já que tirou mesmo, então ela já aceitou e vão embora. Olha o que esse livro propõe, que é muito legal, mas veja, que necessita de um amadurecimento e de um exercício diário. Isso ele conta como uma história real. Olha lá, o ladrão e o estuprador, tira a roupa. Era uma professora, né, de um bairro bem perigoso. Ela vê que o criminoso estava tremendo. Então veja, ela olhou para o sentimento. Começa a ver isso. Se está tremendo, alguma coisa tem. Percebo que isso é muito assustador para você. Olha só, percebo que essa situação é assustador para você. Ele continua, né? Você me ouviu, puta? Tira a roupa. Né? A professora, sinto que realmente está irritado e quer que eu faça algo que você me diz. Isso mesmo, e vai se machucar se não fizer. Gostaria que você me dissesse se há alguma outra maneira de atender às suas necessidades que não me machuque. Olha que lindo. Posso te atender de alguma forma que não seja me machucando? E aí ele continua, eu disse para tirar a roupa. Estou percebendo que você quer isso. Ela reconhece o sentimento dele. Ao mesmo tempo, quero que você saiba quanto estou me sentindo péssima e assustada, e como ficaria grata se você fosse embora sem me ferir. O ladrão me dá sua bolsa. Pronto. Ela foi roubada, mas não foi estuprada. Dá para pensar assim? Toda essa poesia, ótimo, olha como é verdade isso mesmo, parece irreal isso para nós, e é mesmo, porque nós não fomos acostumados a falar assim. Eu não estou falando que todos os casos vão dar certo, não estou falando isso. De repente, se a pessoa estiver drogada, alcoolizada, alguma outra coisa, talvez não teria resultado nenhum. Mas nesse caso deu certo, e se ela tivesse resistido, com certeza teria acontecido tanto o estupro quanto o roubo. Quando escutamos os sentimentos e as necessidades das pessoas, olha só, paramos de vê-las como monstros. Quando eu olho e percebo a necessidade e o sentimento do outro, eu deixo de rotulá-lo como um monstro. Um pai que chega lá para vocês e fala assim, esse pai é um monstro, porque bateu num filho excepcional, não é isso? Uma mãe que de repente rejeita, não cuida do filho, fala assim, essa mãe não devia ser mãe, não sei o que, e a gente vai julgar. Mas talvez nós nunca paramos para olhar qual é a necessidade que ela tem, porque isso é muito mais difícil para nós, olhar para a necessidade do outro. É muito mais fácil eu rotular, porque eu coloco como superior e não quero mais conversa. Você é monstro, e com monstro a gente não conversa. A gente conversa com ser humano. Se não é humano, então eu te rejeito. Depois, a empatia está na nossa capacidade de estarmos juntos. Como tomamos consciência de nossas necessidades, a raiva serve de lugar a sentimentos que servem a vida. Tá? E a violência vem da crença de que as outras pessoas nos causam sofrimento. Pode pensar nisso. Nós somos violentos, agressivos, com quem a gente tem a certeza que pode nos causar o mal. Quem a gente acha que não causa mal, a gente não é violento. A gente abraça, ama, fica perto. Sentiu algum perigo, você afasta. E aí vamos ver esse daqui, que ele faz uma diferença de empatia e simpatia. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people.
And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. At least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. O que me faz ficar melhor, então, é a conexão. Quando eu tenho empatia, eu aproximo. Simpatia, eu quebro a conexão. Uma das palavras que me marcam muito é quando você é empático, você se torna vulnerável. Nós vivemos num mundo onde você não pode ser vulnerável. Você tem que ser a presidente, o vice-presidente. Porque se você se mostrar, entre aspas, fecha aspas, vulnerável, você é uma pessoa fraca. E o mundo não é para os fracos, é só para os fortes, não é isso? Mas quando eu sou empático, não é essa vulnerabilidade de achar que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. É vulnerabilidade de olhar que aquele sentimento que a pessoa está tendo, eu também vou encontrar ele em mim. E quando eu identifico que eu também sou capaz de sofrer aquilo que a pessoa está sofrendo, eu não julgo, não aconselho, não vou dar lição, não vou contar história, nem nada. Eu vou estar apenas próximo, junto. E quando a gente está junto, aí a gente começa a ter a noção do que é ser uma equipe de verdade. Quando você tem uma equipe forte, já sabe que de repente a presidente tem uma fragilidade e que você tem algo que é forte, que você pode, se você está conectado, eu me somo à sua fraqueza para me dar o que eu tenho de mais forte. E aí a gente fica com uma equipe forte. Porque se a minha fraqueza junto com a sua fortaleza, e na sua fraqueza o outro tem a fortaleza, nós ficamos todos fortes. Quer desagregar uma equipe? Basta ser simpático. E aí vem a falsidade. Eu vou passar rapidinho esse exercício para ver o quanto é difícil, quanto nós não estamos acostumados a observar e não julgar. Tem diferença entre observar e julgar? Observar é diferente de avaliar? É. E nós vamos ver que na nossa fala a gente avalia as pessoas o tempo todo. E olha só. Até sem observar antes. Até sem observar antes. Vamos ler ali, ó. Posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou deixei de fazer. Eu posso lidar com as suas interpretações, mas por favor não misture as duas coisas. Olha, dá para saber o que você pensa, dá para aceitar o que você falou, mas não mistura tudo não. Se você quer deixar qualquer assunto confuso, posso lhe dizer como fazer. Misture o que eu faço com a maneira que você reage a isso. Pensa ali. Diga-me que você está decepcionado com as tarefas inacabadas que você vê, mas me chamar de responsável não é um modelo de me motivar. Não é diferente a gente pegar alguém que chega todo dia atrasado assim, você só chega atrasado. Você é irresponsável. Não é isso? Você não consegue vir numa reunião.
Não sei porque você está na APAI. Não sei porque você faz parte disso. Que é diferente se a gente começar a pensar, olha ali, o outro. E me diga que fica magoado quando digo não às suas aproximações, mas me chamar de um homem frígido não vai melhorar as suas chances. Não é isso? Dá para falar isso, de repente você está aproximando ali, aí vem e fala assim, você é frio, hein? Você não dá para fazer nenhuma preliminar antes, já chega naquilo direto, não é? Acabou. Diferente se falasse o que de uma outra forma, não é isso? Vamos ver como. Vou pensar ali. Me ajude ali se fosse uma prova, né? Quero que você circule as afirmações que sejam apenas observações e que não tenha nenhuma avaliação. Nós vamos ler isso e falar assim, olha, tenta guardar aí número 1, 2, 3, onde você nota, avalia e não julga, tá bom? Ontem João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Tem avaliação ou só observação? Avaliação? Tem avaliação, vamos pensar. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a TV. Observação. Vamos lá. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Começou a ficar difícil, né? Está avaliando? Vamos lá. Meu pai é um homem bom. Avaliação. Maria trabalha demais. Luiz é agressivo. Cláudia foi a primeira da fila todos os dias dessa semana. Meu filho frequentemente deixa escovar os dentes. Antônio me disse que não fico bem de amarelo. Ou observação? Não fico. Vamos lá. Minha tia reclama de alguma coisa todas as vezes que falo com ela. Essa é a resposta, segundo o Marshall, tá? Do livro dele. Essas são as únicas que são avaliação sem qualquer tipo de julgamento. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a TV. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Cláudia foi a primeira da fila todos os dias da semana. E Antônio, veja, ele me disse que não fica bem de amarelo. Veja assim, é um exercício bobo, rápido, mas só para a gente ver assim, que nem sempre a gente consegue fazer uma observação pura sem colocar um juízo de valor. E quer ver como é fácil? Duas palavras, advérbios e... Lembra da outra palavrinha? Como é que eu valorizo as coisas na língua portuguesa? Adjetivos. Todas as vezes que eu uso na minha fala advérbios e adjetivos, eu coloco o valor. Ou de intensidade, se a gente pegar para os advérbios, ou eu coloco qualidade. Coloquei qualidade, eu estou colocando um juízo de valor que é meu e que pode não ser o juízo de valor do outro. Estou acabando, mas eu queria passar mais 2 slides. Esse daqui eu queria que você pensasse o seguinte: se tiver tempo, vocês já estão com fome para jantar? Dá para esperar um pouquinho? Vamos embora? Pensa o seguinte: como é que você iria ver se você pudesse ver com os olhos do outro? E aí depois, se nós tivermos tempo, a gente faz um exercício rapidinho aqui. Kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, someone needs to talk to his parents if they're ever at home. What is it with the traffic today? It's always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. We need some of these dumb roads. Oh, there's... Oh. Okay, so I'm not even here. Right. Great lady. The princess of parking. Sure, take the spot. Way to be considerate. Oh, are you kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, man. Have a great day. It's about time. Let's see, what do I want?
Yeah, could I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookies. The world, your oyster, and he's serving your cookies. Thank you so much. What can I get for you? Yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. For $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Win it again. Unbelievable. What? What is... What is that? What in the world? What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? I don't... Your copy, sir. I can't take this anymore. I gotta get out of here. Hey, what? Sorry, so sorry. Hey, buddy, come here. Aceita? Dá para mudar? Será? Eu vou passar para frente rapidamente aqui, que vou terminar com um aqui que eu acho importante. Esse fala de empatia, mas a gente estar junto do outro, e quando a gente valida o sentimento do outro e valida o outro reconhece isso, ele muda o jeito de ser. E aí aquilo que era apenas algo burocrático passa a se tornar algo que tem valor. Não sei se vocês já conhecem, mas quero que você pense o seguinte: quantas vezes alguém já não olhou para você e disse assim: você não é capaz? Foi escolhido como presidente da APAI, vai dar conta? Não vai dar não. Vice-presidente? Será? Esse povo não sabe votar, não souber escolher. Quantas vezes já não olharam para você e já não disseram que você não era capaz e te julgaram simplesmente pelo jeito de te olhar? E eu quero que você pense nessa noite o seguinte: que tem uma forma poderosa de você mudar isso. Tem uma forma de você falar com que as pessoas, quando julgam você que é incapaz, elas não esperam que você é capaz de fazer algo que é extraordinário. Quando você faz algo que é extraordinário, você faz com que aquela pessoa mude o valor que ela tinha para você. E se você descobrir o valor que você tem, e todos nós temos valores, nós se tornamos pessoas especiais. E nós somos. Não existe ninguém como você no mundo. Nós somos únicos. E se somos únicos,
nós temos o valor. Pode ser que o outro não reconheça o valor que nós temos. E às vezes, muitas vezes, nós nos inferiorizamos porque o outro não nos dá o valor que nós temos, enquanto nós deveríamos fazer o movimento ao contrário. Eu vou demonstrar para você que eu tenho valor. E que você está equivocado com relação ao valor que você tem atribuído à minha pessoa. Esse é um exemplo fantástico para a gente pensar o que é. Olha só o que esse rapaz fez. You smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I'll treasure. For the next contestant, the world of showbiz seems a million miles away. It's Paul, a mobile phone salesman from South Wales. By day, I sell mobile phones. My dream is to spend my life doing what I feel I was born to do. Paul, what are you here for today, Paul? To sing opera. I've always wanted to sing as a career. Confidence has always been sort of like a difficult thing for me. I've always found it a little bit difficult to be completely confident in myself. Okay, ready when you are. So you work at Carphone Warehouse, and you did that. I wasn't expecting that. No, neither was I. This was a complete breath of fresh air. I thought you were absolutely fantastic. You have an incredible voice. I think if you keep singing like that, you are going to be one of the favourites to win this whole competition. I think that we've got a case of a little lump of coal here that is going to turn into a diamond. Okay, moment of truth, young man. Piers. Absolutely, yes. Amanda? Yes. Paul? You are through to the next round. Congratulations. I have had ghost pimples. You must
must be over the moon. I am. A bit shocked at the moment. Oh, yeah. And as Paul heads home happy, the judges think they might have found something special in Cardiff. I like shows where somebody isn't a professional, has a talent, isn't aware of it, has a normal job, and then you see something else. I like that. And that's what that guy had. Discover a little gem. Yeah. A frog that will turn into a prince. There's a moment I'll treasure. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss you, baby. 'Cause even when I dream of you. Eu paro por aqui, dizendo que em cada um de nós existe, acho que esse diamante que talvez precisa ser lapidado. E a gente pode lapidar através da comunicação. Quando as pessoas mais nos desprezarem, mais nos rejeitarem, tenha uma comunicação empática e não violenta. Quando for rejeitado numa reunião ou numa discussão, tente entender qual é a necessidade daquela pessoa e por que ela age daquela forma. Que a partir do momento que você for empático, tem o quê? Conexão. Tendo conexão, você aproxima. E se você quer ter persuasão ou convencimento, você precisa aproximar. O seu choro agora é uma forma de aproximar, porque nós sentimos. Dá para falar que eu vi esse cara cantando feio desse jeito, desarrumado e tudo, que você olha para ele, você não julgou? Veja, você não julgou, não olhou, falou assim, daí não vai sair nada, e de repente a hora que ele abre a boca e canta, ele te surpreende. E quando ele te surpreende, porque a gente não está acostumado que de algo que é feio pode sair algo que é bom. Talvez as pessoas olhem para nós e para o trabalho como algo feio. A gente só precisa mostrar que nós e o trabalho somos belo. Só tem uma forma de fazer isso: com a comunicação, com o discurso. Não tem outra forma. Quero agradecer então pelo convite que me foi feito. Estou muito, 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 muito grato pela oportunidade de partilhar com vocês algo que eu tento colocar na minha vida, que é dificílimo. Não é fácil, mas eu acho que se eu continuar agindo e falando da forma como eu sempre falei, eu vou continuar tendo os resultados que eu sempre tive. Então, como eu estou disposto e querendo ter outros resultados, vou tentar com perseverança a agir, a falar com empatia. E é esse o convite que eu faço para vocês, né? Que sejam empáticos, que falem, estejam, ajam. A melhor coisa que tem é estar com o outro, lembrando que o outro sempre deixa um pouco de nós, e nós sempre deixamos um pouco para o outro. O que você quer deixar para o outro? Vocês vão passar, vão continuar. O que vai passar nessa administração? Qual a marca que você vai deixar? Como é que você quer ser lembrado no mundo? Quando alguém olhar para você e falar assim, poxa, trabalhei com aquela pessoa. Não precisa nem falar. Às vezes só um abraço. Às vezes uma ligação. Sentimos a sua falta na federação. Sentimos a sua falta porque você não falou. E tem as pessoas chatas, são necessárias no nosso meio. Não pode ser muitas, porque senão desagrega o grupo. Mas algumas precisam, porque algumas fazem com que a gente pense diferente. E pensar igual a gente estagna, a gente para. Então de vez em quando precisa ter um chato, né? E se você é o chato da equipe, não precisa estar mal não. Fala assim, olha, eu sou necessário estar aqui na equipe também. E aí veja, se você percebe isso, soma e fica um trabalho lindo. Comunicação. Fala. Obrigado, Cristiane, pelo convite. Espero ter contribuído aí com vocês, tá? Estou à disposição. Gente, agradecer, né? Muito, doutora Cir, por ter aceito o convite.
e compartilhar aqui conosco e fazer com que a gente saia daqui tão impactado, e eu falo por mim, eu saio daqui sim impactada e motivada a olhar o outro de uma forma diferente. Às vezes a gente se deixa atropelar com as atividades do dia a dia, e isso a gente pode fazer o exercício a todo momento, com as famílias, com os nossos funcionários, entre nós, né, hoje, amanhã na reunião. Eu tenho certeza que nós seremos pessoas melhores e que a nossa passagem, não só pelo movimento apaiano, mas pela vida, seja a melhor possível. Então, obrigada, doutora Si, que Deus te abençoe sempre, e vamos ao nosso jantar. Obrigada, gente.